Como ser igual a Cristo. Esta é uma série de inestimável valor e também de inesgotável aprendizado. A cada novo conteúdo, mais e mais eu me maravilho de que, verdadeiramente, grandes são os planos de Deus na minha vida e na sua. Desde já eu peço que você se inscreva, curta e, ao término, compartilhe, porque essa mensagem pode verdadeiramente fazer a diferença na vida daquele que crê. Porque o Senhor tem planos tremendos para realizar em nós. Como ser igual a Cristo? Importa-vos nascer de novo. As Escrituras apresentam que a fraqueza surpreendeu Sansão. Por semelhante modo, a afirmação de que Nicodemos estava perdido o surpreendeu. Ele considerou até mesmo um ultrajo a realidade de que importava nascer novamente. Em outras palavras, Nicodemos estava completamente perdido. O conteúdo de hoje pretende apresentar de modo bastante didático, claro, inequívoco, a realidade de que o primeiro nascimento ele nos habilita a comprar, vender, casar, trabalhar, estudar, viajar, namorar, enfim, fazer todas essas coisas, porém, o primeiro nascimento nos inviabiliza herdar o reino dos céus. E para tanto nós veremos aqui uma espécie de contraste entre o primeiro nascimento e o nascimento de Jesus Cristo, porque através disso nós teremos uma visão bem clara de que, evidentemente, existe um abismo entre a pessoa de Jesus Cristo, como ele nasceu, e como nós, a esmagadora, o restante todo da humanidade nasce de modo natural. Veja. Esse slide apresenta a seguinte temática: ponto sobre o abismo, a escada de Jacó. Jesus Cristo pode ser comparado com a escada de Jacó, a visão que Jacó teve após sair da sua parentela. Jesus é aquele que une céu e terra. E vejamos aí, portanto, o contraste entre o primeiro nascimento e o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento do ser humano ocorre mediante fecundação do óvulo e espermatozoide, união homem e mulher. Porém, na pessoa de Jesus Cristo, a fecundação foi sobrenatural, sem participação do homem. O óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo. O ser humano comum nasce da carne, gerado mediante iniciativa humana. Um homem decide unir-se a uma mulher decide unir-se a um homem e ocorre um nascimento. Eventualmente até contra a vontade, no caso de um abuso, de um estupro. O fato é que o nascimento normal, convencional, natural, ocorre mediante iniciativa humana. Em contraposição, Jesus Cristo nasceu do Espírito, gerado mediante iniciativa divina. Maria estava absorta em sua própria vida quando foi visitada pelo anjo, comunicada da vontade de Deus, e ela consentiu com essa vontade, e mediante iniciativa divina, Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria. O homem comum é terreno. Jesus, por sua vez, é chamado do homem celestial. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Jesus nasceu do espírito. O ser humano é um ser humano. Jesus, por sua vez, é um ser divino humano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus, por sua vez, jamais pecou. Nós somos culpados mediante as nossas obras malignas. Mediante a transgressão da lei, nos tornamos culpados. Jesus, por sua vez, foi inocente. Nesse quadro, portanto, nós vemos que existe um contraste, um abismo. Eis a razão pela qual eu tenho evitado determinados termos, determinadas terminologias que eu compreendo que não são capazes de apresentar a controvérsia do nascimento e da natureza de Cristo, porque verdadeiramente Jesus não nasceu como nascem todos os demais seres humanos. Se por sua vez Jesus não é como Adão, no Éden, intacto, imaculado, também Jesus não é como todos nascem, porque Jesus verdadeiramente nasceu de modo diferente. Jesus nasceu de modo distinto. A sua natureza também compreende aspectos que nos diferenciam enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Vejamos agora a questão do segundo nascimento. O segundo nascimento ele apresenta
a maravilha da relação de Deus para com o ser humano. Veja, no segundo nascimento também ocorre uma fecundação sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente, como disse Jesus a Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, jamais herdará o reino dos céus. Nicodemos era um príncipe em Israel, tinha todos os privilégios educacionais, culturais, religiosos, de um homem culto, com posses e berço. Porém, naquele modo, ele poderia usufruir de todos os privilégios terrenos, mas jamais usufruir das mansões e do reino de Deus. Veja que há uma equiparação. Tão certo quanto o nascimento de Cristo ocorreu mediante uma fecundação sobrenatural, o segundo nascimento também ocorre mediante uma fecundação sobrenatural. Assim como Jesus foi nascido do Espírito mediante iniciativa divina, também o segundo nascimento ocorre pelo nascimento do Espírito. Olha que maravilha! 1 João 3, verso 9, apresenta que os que passam pelo segundo nascimento são nascidos de Deus, mediante a divina semente. E Jesus diz que os que são nascidos novamente nascem mediante iniciativa divina. Que maravilha! Jesus é o homem celestial. Por semelhante modo, os que nascem novamente são nova criatura e também são segundo a imagem do homem celestial. Tanto Jesus quanto os que nascem novamente nascem do Espírito. Essa é uma maravilha que os evangelhos nos apresentam. Nós estamos aqui caminhando para um outro tipo de realidade. O que está sendo apresentado aqui é que o novo nascimento, ele extrapola aquilo que o primeiro nascimento apresenta. Enquanto o primeiro nascimento obedece às lógicas, até mesmo da reprodução sexuada de um mamífero, o primeiro nascimento obedece à lógica orgânica desta terra, desta vida, das coisas naturais. Assim como um cachorro, um cavalo, uma vaca, os mamíferos obedecem esse mesmo padrão. Já o segundo nascimento é completamente diferente. Vamos acompanhar. Jesus, um ser divino humano. Por semelhante modo, o ser humano nascido de novo, ele tem coparticipação na natureza divina. Esse aspecto da coparticipação na natureza divina, eu considero a mensagem mais maravilhosa do Evangelho. Porque Jesus, assim como Jesus é divino humano, Deus julgou por bem que a divindade, a plenitude da divindade na pessoa de Cristo, fosse compartilhada com a raça humana que crê no Evangelho, se submete à lei de Deus e busca ao Senhor e mediante iniciativa divina, passa pelo segundo nascimento. Isso é algo tremendo de nós compreendermos, porque somos humanos e pela graça de Deus nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso é incrível. Jesus jamais pecou. Todos os habitantes deste mundo, por suas próprias escolhas, pela concupiscência, pela autocondescendência, eles pecaram. Porém, em Cristo, são chamados a não mais pecarem, viverem em novidade de vida. E o pecado já não tem domínio sobre aqueles que nasceram de novo. Eles adquirem poder do céu, poder divino, para lutarem contra a sua própria natureza, lutarem contra suas próprias condescendências, lutarem contra hábitos pecaminosos, lutarem contra um caráter corrompido, ou seja, não existe mais escravidão do pecado para aquele que nasceu da água e do Espírito. E por fim, Jesus veio como um ser inocente, viveu por toda a sua vida sem a mácula do pecado, e os que nascem de novo são justificados, perdoados, e já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma mensagem incrível. E mais uma vez, se nós olharmos os textos na sua simplicidade,
fugindo de terminologias que causam mais controvérsia e mais disputas teológicas do que entendimento, veremos que o evangelho puro e simples, ele nos garante, ele nos promove a uma condição onde podemos declarar em Cristo vitória sobre os nossos pecados. Essa é uma maravilha de Deus para nós. Co-participantes da natureza divina. Olha só, co-participantes da natureza divina, gerados pela divina semente, nascidos do Espírito, gerados mediante iniciativa divina. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo pelo poder de Deus. Essa é a maravilha e a beleza do Evangelho. Acompanhe. Eu quero ler contigo agora 2 citações. Passar pela estrada de Cristo. Os que forem salvos precisarão passar pela mesma estrada que Cristo trilhou. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O caráter deve ser formado à semelhança de Cristo. E veja esse agora. Podemos vencer como Cristo venceu. O amor e a justiça de Deus e também a imutabilidade de sua lei são manifestados pela vida do Salvador. Não menos que por sua morte, ele assumiu a natureza humana, com suas debilidades, com suas deficiências, com suas tentações. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus 4,15. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Sua vida testificou de que, com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. Que maravilha! Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Poder divino com a fraqueza humana. Que Deus te abençoe e que assim possamos nos tornar super-humanos na pessoa do Evangelho, na pessoa que é Jesus Cristo, o Evangelho encarnado, o Verbo que se fez carne. Que Deus te abençoe. Você verá aí na tela uma indicação. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam entender que verdadeiramente as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas impotências diante de Deus e com poder divino, coparticipação na natureza divina, nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.